Eu também queria ouvir o senhor com essas etapas aí da saída do sentimento para o discurso, do discurso para a ação, mas vou emendar uma pergunta do Robertson, que ele quer saber a diferença da raiva e do ódio na filosofia. Eu vou dar uns pitacos aqui. Há uma obra que começa com um título, o primeiro capítulo, o primeiro canto, eu estou falando, claro, da Ilíada, e o primeiro canto se chama A Ira de Aquiles. E você sabe que eu sempre fiquei pensando, mas a ira é um modelo de sentimento, é um modelo de emoção? E eu encontrei uma certa resposta no Charles Darwin, que trata justamente sobre o papel das emoções nos seres humanos. E ele diz, e eu tendo a concordar com ele, que o ódio, como a ira, é uma emoção, tal qual o egoísmo é uma característica dos seres humanos de modo geral. Então, assim, de modo geral, nós compartilhamos, seja a ira, a possibilidade da ira dar vazão, do ódio dar vazão. Então, é sempre uma possibilidade. E ocorre essa possibilidade quando ela se intensifica. E essa intensificação pode ser emanada ou ser suscitada por instrumentos muito nossos, muito atuais, em que alguns sentimentos são elevados à enésima potência por causa de uma interferência querendo canalizar ou direcionar o ódio ou a ira para determinado lugar. Os jornalistas e juristas norte-americanos deram uma qualificação para essa primeira manifestação dessas emoções e eles chamaram de crimes de ódio. Então, quando essa raiva, quando esse ódio, quando essa ira é direcionada para uma vítima ou individual ou em grupo. Então, essa é a primeira classificação de crimes de ódio. Ódio, portanto, é uma emoção e, uma vez elevada, pode ser direcionada para determinado grupo, para determinado indivíduo. E isso se chama crime de ódio. O segundo momento do ódio se chama discurso de ódio. Porque geralmente a gente considera que o discurso não se enquadra na categoria de ação. É pelo contrário, já como o Djalma assinalava, essa é uma modalidade muito mais recente e muito mais difícil de ser controlada. A primeira forma de tentarmos evitar ou neutralizar os discursos de ódio é por intermédio de uma palavra que hoje ganha muito sentido, que é a palavra ofensa. Aí é preciso se perguntar, então, se a pessoa atingida pelo discurso de ódio, por aquela emoção violenta, se ela se sente atingida. E no caso dos grupos que possuem características de grupais que a gente chama de identidades de grupo, é preciso também ouvir essas pessoas. Não dá, portanto, para que nós assinalemos, não, isso aí não se enquadra na categoria de discurso de ódio. Isso aí é uma ofensa menor ou sem importância. As pessoas precisam ser ouvidas. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque, em geral, a gente neutraliza a possibilidade de que as pessoas atingidas possam se manifestar. Nós já logo dizemos assim, não, mas isso não é um discurso de ódio. Isso não foi ofensivo. Nós já logo, então, fazemos uma intervenção rápida para negar essa possibilidade. E o enquadramento que o Djalma faz a partir do Jürgen Habermas me parece bastante aceitável e compreensível, argumentativamente, para visualizar a realidade. É preciso conversar e ouvir essas pessoas. Agora, isso é muito difícil. E dizer é muito difícil, ainda mais tendo em vista que a propagação de discurso de ódio na atualidade, ela ganha uma dimensão, eu ia falar planetária. Eu estou dizendo planetária, que é difícil conter a circulação, porque a contenção da circulação já logo nos assinala que ali há uma interferência ilegítima. Eu converso sempre com um amigo muito querido, ele diz assim, Mauro, proibirmos o discurso de ódio seria a mesma coisa que proibirmos o discurso de amor. Então, como é que a gente equilibra as duas coisas? É uma questão que o livro aborda. Claro que eu não vou dizer tudo aqui, né? Mas, ou seja, é preciso levar em consideração, então, que toda emoção desemboca necessariamente numa ação. E aí, a qualificação do que entendemos como discurso de ódio, como crime de ódio e discurso de ódio, ela é importante, ela é muito importante. Anteontem, houve uma pesquisa feita pela Universidade Federal Fluminense que destacou que grande parte das violências policiais cometidas no Rio de Janeiro se enquadram na categoria de vingança, e muitas delas nutridas por um alto conteúdo de ódio e de revanche e de ressentimento. Vocês veem que esses temas estão correlatos. A vingança não é coisa do passado, a tortura não é coisa do passado. Agora,
Se há um item que está muito em destaque na atualidade, são crimes de ódio e discursos de ódio. Não sei se eu cobri as duas perguntas, Mariana, mas assim, Sim, inicialmente perfeito. seriam esses itens. É uma problemática que passeia entre todas as ciências, ela não tem um dono, ela não é um problema específico, como vamos falar da educação também, né? Muita gente julga, mas ela não pode ser tratada como um problema isolado da educação, do professor da escola. Então, eu estou tendo vários ganchos aqui para nortear, mas eu queria ler um comentário da Luísa, que está acompanhando a gente. A Luísa diz que na semana passada acrescentamos no nosso ordenamento jurídico a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância. É interessante porque agora temos definido o que é discurso de ódio. Segundo o artigo 1º, intolerância é um ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotam desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade. Características, convenções ou opiniões das pessoas por serem diferentes ou contrárias. Pode manifestar-se como a marginalização e a exclusão de grupos em condições de vulnerabilidade, na participação em qualquer esfera da vida pública ou privada, ou como violência contra esses grupos. E a partir daí eu queria fazer um comentário sobre esse aspecto mesmo. No livro o senhor diz que a justiça ela acaba sendo neutra, né, ali. E eu queria fazer assim, uma contextualização de uma frase que me chamou a atenção. A justiça moderna e contemporânea deixa a pessoa ofendida com o seu sofrimento, mesmo quando a lei é aplicada, né? Porque parece que os acordos ali entre os homens, a lei humana foi estabelecida, a pessoa foi julgada, cometeu um crime de ódio contra outra, um ato de violência, mas ainda a dor, o sofrimento humano, ele ficou, e aí a gente cai no senso comum, né, nas frases que a gente conhece nos ditados, existe a lei de Deus, existe a lei divina, existe a lei dos homens e tudo mais. Quanto isso impacta, eu digo, a religião também, no senso comum dessa justiça, quanto isso é ou bom ou ruim, se o senhor pudesse fazer esse gancho também, para falar para a gente, professor Djalma, eu não sei quem quer começar e quem quer fazer a contribuição primeiro. Se me permite, professor Mauro, né? Hoje mesmo, o professor Mauro estava conversando, né? E Mariana, estava conversando agora aqui com os meus alunos de manhã, né? E eu apresentava a eles uma teoria crítica de uma perspectiva positivista jurídica do sujeito que o professor Mauro conhece bem, ia falar o senhor conhece bem, né? Porque agora estou na parte formal da parada, né? Mas que é o Ronald Dworkin, né? E o mais engraçado disso, né, que a Luísa coloca, agora nós temos, dentro do ordenamento jurídico, uma lei que nos garante uma definição precisa do que seria isso. Olha a complexidade que é. Eu acho que isso é um grande ganho, né? E acho que vale ressaltar que isso, de fato, deve acontecer na medida do possível e criar leis, políticas públicas para que esses discursos de ódio, para que essas práticas que eu enquadrei como barbárie, né, sejam, de fato, erradicadas e à luz de princípios democráticos que elas, de fato, não aconteçam. Mas olha a complexidade disso. Porque o Ronald Dworkin diz o seguinte, todo ato jurídico, ele tem, de certa forma, dentro dos seus elementos, a perspectiva de uma interpretação. Ele faz uma crítica muito ácida aos positivistas jurídicos, porque não é a letra da lei que vai definir o que é o fato jurídico. E o que eu quero dizer com isso? Mas é o modo como a gente interpreta essa lei.